Michael pode ser jogador do Corinthians? Fiel, eu tenho uma ótima notícia sobre o mercado da bola do Timão, tá? E vamos falar muito sobre o mercado da bola neste vídeo. Vamos falar também sobre o Timão podendo fechar o maior acordo da história do futebol brasileiro. E Hernani, próximo do Corinthians, é prioridade no Timão? Fiel, o vídeo hoje realmente está bombando, recheado de informações do nosso clube do coração, o nosso Timão. O que eu peço humildemente para vocês, por favor, deixe o seu like, tá, fiel? E se inscreva nesse canal. Quando alcançarmos a marca de 30 mil inscritos, vou sortear duas lindas camisetas do Corinthians para vocês. Mas deixe o seu like, ajuda o corintianeiro. Vocês sabem que eu respondo todos os comentários sem exceção. Já são 104 vídeos no canal e desses 104 vídeos não tem um comentário sequer sem responder, porque neste canal você não fica no vácuo. Aqui eu não me permito que você fique sem resposta, tá, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar sobre o Coringão, que vocês sabem que aqui eu não gosto de enrolar também. Fiel, o Corinthians está muito próximo já nessa próxima semana, a expectativa é que o Corinthians feche na próxima semana o maior acordo de transmissão de jogos da história do Brasil, tá, fiel? É isso mesmo. Os valores, as cifras financeiras, elas se aproximam na casa aí de 280 a 300 milhões de reais anuais, fiel. Há quem diz aí que este valor não é anual. Aliás, foi alguns inscritos aqui do canal que tentaram me corrigir, mas não, fiel. Este valor, ele é anualmente, tá? Inclusive, eu agradeço aí vocês que de vez em quando fazem algumas correções, quando eu troco algum nome, alguma coisa. Muito obrigado por isso, tá? Então, esses valores, eles são anualmente, tá? De 200 a 300 milhões de reais. Mas, corintianeiro, quem que está na frente? Como está essa história? Fiel, está uma briga muito acirrada entre Globo e Brax. Tanto é que até hoje não fechou um contrato, porque o Augusto Melo realmente ele faz um leilão. E o Corinthians, cada dia que passa, fiel, mais aumenta esse valor, porque a briga fica mais acirrada ainda. Como o corintianeiro não gosta de ficar em cima do muro, eu trouxe informações em vídeos anteriores que o Corinthians estaria mais disposto a fechar com a Globo, tá, fiel? A Globo teria valores a mais no contrato. Há quem diz que a Brax está na frente, mas eu confio nas minhas informações. Mas, corintianeiro, nos explica mais esta história. Fiel, a Brax, para ela, é muito mais caro fechar um acordo grande com o Corinthians, principalmente quando há um leilão existente, porque ela não tem rede de televisão. Mesmo que ela feche esse contrato com o Corinthians, que será válido até 2029, ela vai precisar desmembrar os jogos do Corinthians em várias redes de televisão, sendo aí Bandeirantes, sendo SBT, acredito que a Globo não, porque é concorrente direta, Cazé TV, canais pagos como HBO Max, como Prime Video, como a própria Paramount, que já transmitiu alguns jogos de Copa do Brasil e Libertadores também, tá, fiel? Então, para a Brax fica mais difícil, porque além dela fechar o acordo com o Corinthians, ela tem que fechar o acordo com mais redes de televisão. Ela precisa vender, ela precisa recuperar o que investiu, tá, fiel? Já a Globo, ela briga por audiência. O lucro dela está na audiência, nas propagandas, nos investidores. Então, por isso que a Globo quer fechar com o Corinthians o quanto antes. Quando você tem um Corinthians sendo transmitido, há muito mais patrocinadores, porque a audiência ela é gigante e a Globo sabe muito bem disso, porque o histórico que ela tem com o SBT, que o SBT transmitiu os jogos da Conmebol, da Sul-Americana, desde o ano passado, o Corinthians vem sendo avassalador nos horários de transmissões de jogos. Por exemplo, neste ano, fiel, quando o Corinthians fez sua estreia na Copa Sul-Americana, das 9h30 às 23h30, foi avassalador. O SBT bateu na Globo aí por mais de 5,6 pontos, fiel. Isso é muita coisa, tá? Então o SBT bateu na Globo aí em novela, já bateu em Big Brother, já bateu em jogos da Libertadores. Então o Corinthians realmente ele é avassalador na audiência. Nossa torcida ela é muito apaixonada, ela não perde jogos do Corinthians. E a Globo, entendendo isso, briga com unhas e dentes aí para pegar este contrato que será válido até 2029. Mas a Brax também está na briga, tá, fiel? Tem informações de pessoas que colocam a Brax como a principal aí a transmitir os jogos do Corinthians. Eu não fico em cima do muro, eu tenho informações que a Globo está na frente por algumas bonificações financeiras. Detalhe importantíssimo, a minha preferência é a Brax, tá, fiel?
A minha preferência é a Abrax para a Globo aprender a valorizar essa marca Corinthians. Ela tem que apanhar em audiência mesmo, porque a vida toda ela valorizou mais o Flamengo do que o próprio Corinthians, tá, fiel? Mas para a torcida em geral, se a gente for fazer uma análise, a Globo seria melhor, porque ela transmitiria mais jogos do Corinthians aí na Globo aberta da televisão, em vez de passar na Sport TV ou em outros canais que a Globo tem fechado, tá, fiel? Por quê? Porque a Globo já tem um canal de televisão e tem a rede aberta, onde ela transmitiria mais jogos do Corinthians. E os patrocinadores, prestem atenção nessa informação, eles dão prioridade, os patrocinadores que vão chegar na Globo para fazer investimento, que os jogos sejam transmitidos na rede aberta da Globo, que é a televisão normal. Por quê? Porque a audiência, quando é rede aberta, ela é maior. Quando é rede fechada, nem todos os corintianos têm condições de pagar aí para assistir os jogos, tá? Então acredito fortemente que a Globo está na frente para fechar este contrato com a Abrax. Mas se a Abrax fechar, eu vou vibrar muito para a Globo aprender a valorizar o esporte Clube Corinthians Paulista. Fiel, comentem aí porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto, ok? Vamos falar sobre mercado da bola? Então vamos falar, porque o Thiago Salazar do Gazeta Esportiva, ele trouxe informações concretas que o Corinthians, fiel, vai dar prioridade no mercado para pedidos do treinador Antônio Oliveira. Vocês sabem o que significa esta informação propriamente dita? Que o Corinthians está dando um gelo no Cefute. Ó, se o treinador pedir, não tem consulta no Cefute. Ele vai dar prioridade a pedidos do treinador Antônio Oliveira e o Corinthians faz muito bem por isso, fiel. Por quê? O Antônio Oliveira, ele sabe os jogadores que ele gosta de trabalhar, ele sabe do jeito que ele gosta de impor o seu time, as características dos jogadores que ele mais gosta. Então o Corinthians tem que dar prioridade realmente a jogadores a pedido do treinador, porque a maioria desse time não é a pedido do Antônio Oliveira. Inclusive, o Antônio Oliveira não pediu o Pedro Raul, não pediu a zaga que o Corinthians detém hoje. Então são muitos jogadores que o treinador nosso, ele não pediu a contratação. Tem que respeitar e tem que realizar contratações a pedido realmente do treinador e para a gente se livrar desse Cefute, porque é um Cefute que aprova Pedro Raul, com todo respeito ao Pedro Henrique, que ainda não teve muitas oportunidades, para mim foi uma aposta muito mal apostada do Corinthians, porque é um jogador que não vem rendendo nada também. Então o Corinthians precisa dar prioridade ao Antônio Oliveira para realizar algumas contratações mais que o treinador gosta, que o treinador vê que o Corinthians precisa mais, tá, fiel? Inclusive já tem pedido do Antônio Oliveira que o Corinthians encara como prioridade. A gente tem um lateral Riquelme, não vou entrar nos méritos da negociação, porque estou falando muito do Riquelme, já está virando novela isso. Você que quer informações completas do Riquelme, vocês vai no canal do Corintianeiro, porque tem muitos vídeos aí falando de como está o status hoje do Riquelme. Mas é um jogador que o Corinthians negocia e o Corinthians quer, porque ele é pedido do treinador Antônio Oliveira. E tem mais pedidos do treinador também. O Lucas Evangelista, por exemplo, ele é um pedido do nosso treinador, tá, fiel? Lucas Evangelista, que pertence ao Red Bull Bragantino, que o Corinthians também já abriu negociações. O Hernani, ele não é pedido do Antônio Oliveira, fiel. O Hernani não é pedido do Antônio Oliveira, porque o Corinthians negociou com o Hernani em janeiro. Pouco tempo depois do Augusto Melo ganhar, o Corinthians já entrou em negociações com o Hernani, que pertence ao Parma. Inclusive, o Corinthians fechou tudo com o Hernani, só não saiu porque a detentora dos seus direitos federativos de futebol, que é o Parma, não liberou o jogador, tá? Mas deixou essa janela em aberta, porque quando chegar no meio do ano agora, a temporada lá se encerra e o mercado da bola se abre, tá, fiel? E o Corinthians aí muito próximo de fechar com o Hernani. Vocês podem cobrar o Corintianeiro, inclusive eu fui o primeiro a trazer essa informação do Hernani há muito tempo atrás e depois fui o único que trouxe que o Corinthians ainda continuava negociando com o jogador, tá? Então o Hernani podendo fechar com o Corinthians daqui 2 meses, quando o mercado da bola se abrir. Mas comentem porque eu também quero saber aí a sua opinião referente a este assunto comentado, tá, fiel? Vamos falar agora sobre Michael. Será que Michael pode ser jogador do Corinthians, fiel? Quero que vocês prestem bastante atenção nesta informação que o Corintianeiro vai trazer, que é exclusiva deste canal, tá? O Corinthians quer contratar o Michael para o meio do ano, daqui
2 meses apenas, o Corinthians vai negociar com o Michael. O Michael já sabe do interesse do Corinthians, o Michael já sabe que o Corinthians vai lutar para contratar o Michael, tá? Detalhe importantíssimo, o Corinthians vê a contratação do Michael como prioridade porque o Wesley deve ser vendido sim no meio do ano aí, tá, fiel? Tem muitos clubes europeus que querem o jogador, como o Everton da Inglaterra, como o Lyon da França, como o Sevilha, que é o Wesley também, e eles adoram jogadores novos, que eles encaram isso como investimento. Mas eu não vou ficar em cima do muro aqui, para na hora que chegar no meio do ano eu falar para vocês, o Michael não veio, o Corinthians não tá negociando com o Michael porque ele decidiu não vender o Wesley. Vendendo o Wesley ou não, o Corinthians vai negociar com o Michael, fiel. Vocês podem me cobrar, aliás, eu quero que vocês me cobrem essa informação. O Corinthians vai negociar com o Michael, o Corinthians já tentou a negociação do jogador, que o próprio jogador admitiu na CNN, programa do Benjamin Bach, tá? Que o próprio jogador admitiu que o Corinthians abriu negociações com ele, só que o Al Hilal não liberou, porque ele vê o Corinthians com bons olhos, tá? E deixou uma janela aberta para o Corinthians negociar com o jogador no meio do ano agora. E estou trazendo informações para vocês, aliás, eu não, fiel. Eu só coleto as informações da fonte com que trabalho e transmito aqui para vocês, tá? Corintianeiro, foi as informações passadas antes de trazer este vídeo aqui para vocês. Corintianeiro, o Corinthians vai abrir negociações com o Michael antes do mercado da bola abrir. Porque o clube já começa a negociar antes, tá, fiel? Porque quando o mercado da bola abrir, você já sabe os alvos definidos, a quem você vai atacar, a quem você vai investir. Então, o Corinthians vai iniciar negociações com o Michael. Fiel, se vai contratar, aí não tem como cravar. Isso é impossível cravar um jogador aqui, faltando 2 meses para o mercado da bola abrir. Mas eu garanto para vocês que o Michael será aí negociado pelo Corinthians. O Corinthians vai negociar o jogador e obviamente que vocês vão ficar sabendo porque vai ser repercutido em vários canais de grande conceito no cenário esportivo brasileiro, assim como os donos da bola, que trouxe o Hernani agora, sendo que eu trouxe o Hernani há 2 semanas atrás. Os donos da bola estão trazendo só agora. E obviamente que grandes canais do YouTube também vai trazer a informação do Michael. É só começar o mercado ficar um pouquinho mais aberto que vão trazer, porque eu tenho certeza, confio muito nas pessoas com que trabalho, que o Corinthians vai abrir negociações com o Michael. O Augusto Melo quer um jogador de grande nome no Corinthians e esse cara se chama Michael. O Corinthians vai lutar com unhas e dentes para trazer o Michael e o Corinthians vai entrar muito forte neste mercado porque vai ter antecipação dos direitos de transmissões de jogos, vai ter names rights possivelmente fechados, dinheiro da Abrax, que a Abrax já patrocina o Corinthians, tá, fiel? Para quem não sabe. Dinheiro da VaideBet, que obviamente a VaideBet entra um recurso financeiro de 10 milhões de reais mensalmente. Então o Corinthians vai entrar com um poderio financeiro muito forte no meio do ano e o Michael é o cara que o Corinthians quer, é o nome que o Corinthians quer para ser jogador do Timão no meio do ano. Certo, fiel? Comentem aí porque eu quero saber a sua opinião, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Queria agradecer demais a sua presença mesmo e vai Corinthians!